noite. A tua destra me conduz, glória e majestade ao Deus fiel. Tua bondade cantarei, eternamente renderei. Glória, a tua destra me conduz, glória e majestade ao Deus fiel. Tua bondade cantarei, eternamente renderei. Boa noite, família Evangelizar. Boa noite para você que nos acompanha pela TV Evangelizar, que nos acompanha de tantos lugares do Brasil e além Brasil. Que alegria estar aqui com vocês, que alegria poder mais uma vez a gente se encontrar aqui em casa, na minha casa, na nossa casa, no lugar onde nós podemos colocar o nosso coração em comum, partilhar, orar, cantar, né? É uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua presença desde já aqui na nossa casa. E eu quero agradecer também a todos vocês que fazem parte da obra Evangelizar, nos ajudando, nos apoiando, fazendo com que essa rede cada vez pesque mais almas para Deus. Muito obrigada desde já por tudo aquilo que você faz por essa obra que tem acontecido na vida das pessoas, essa obra que tem levado Jesus para tantos corações, essa obra que tem feito muita gente voltar para Deus. Muito obrigada de coração, viu, por tudo aquilo que vocês fazem. É uma alegria muito grande estar aqui e poder falar de você que faz parte dessa obra. Eu estou aqui com uma equipe maravilhosa, tem muita gente trabalhando nesse programa, que acaba ficando por detrás das câmeras, né? Mas tem muita gente, eu já quero agradecer a toda a minha equipe, muita gente aqui que se empenhou para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que seja um programa maravilhoso para todos nós. E eu não faço nada sozinha, graças a Deus, eu estou aqui com a minha banda maravilhosa, a banda Em Casa. É isso, Ricardinho? É isso mesmo? Fala aqui conosco. Como vai ser esse nome mesmo? Nós vamos batizar com esse nome? A gente está entre banda Em Casa ou então os Anjinhos das Asinhas Douradinhas da Adriana. Eu não sei, eu acho que Em Casa fica melhor, né? Fica mais objetivo. Mas nós temos aqui na bateria o Gustavo. Muito obrigado, Gustavo, por mais uma vez colocar o seu dom a serviço, não da Adriana, mas a serviço de Deus e do povo que Ele tem confiado a nós. O nosso diretor musical, ele que está comigo já há uns bons anos, Ricardo Lopes. Gente, já posso dizer que vem muita coisa boa aí que esse cara vai produzir esse ano, hein? Aguardem. Esse menino só não tem tamanho, mas o resto aí tem tudo. Passou na fila de tudo. Aqui no contrabaixo nós temos o Vinícius, sempre com esse sorriso e sempre com esse groove que eu gosto. Aqui no violão nós temos o Jonathan. Muito obrigada, Jonathan, pelo seu dom, pela sua vida e se colocar à disposição também. E aqui no teclado, o William, ele que é todo tímido, quietinho, mas que só fala conosco através desses acordes maravilhosos. Deus abençoe a todos vocês, que seja uma noite bem especial para nós. E nós já vamos começar o programa como a gente sempre começa, né? Primeiro, dizendo para você, seja muito bem-vindo a essa casa. E segundo, vamos colocar ali aos pés da mãe todo esse nosso programa, toda essa nossa noite, tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que nós vamos partilhar, que seja fecundo para nós que estamos aqui e para você que está em casa. Que seja um momento de aprendizado, de aprofundamento, que seja um momento de darmos passos mais largos naquilo que nós precisamos, porque eu posso dizer para você, o programa hoje está muito especial, num tema que eu particularmente escolhi como pauta, porque ele é muito rico para ser trabalhado, e então vocês aguardem que vai ser um programa maravilhoso. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer colocar aqui aos pés de Nossa Senhora essa noite, esse programa, você que está sintonizado conosco, e é por isso que nós vamos aqui, aos pés da mãe, aqui com o título de Mãe Aparecida, colocar cada um de vocês. Quero colocar aqui toda a minha produção, toda a minha direção. Quero colocar a TV Evangelizar na pessoa do Padre Reginaldo Manzotti.
quero colocar toda a minha equipe, quero colocar todas as famílias, todas as pessoas que agora precisam de um pedido, de uma oração, que precisam de uma graça. Você que tem esse coração, que está suplicando a Deus uma graça, vamos pedir que pela intercessão da mãe, o Senhor nos alcance. Eu quero pedir por todas as mães, por todos os pais, por todas as crianças, por todos aqueles que hoje se encontram hospitalizados, por todos aqueles que hoje, de repente, trazem uma tristeza no coração porque descobriram um diagnóstico triste de uma doença grave. Vamos colocar tudo aqui aos pés da mãe, que é mãe, que intercede, que acolhe, que abre esse coração de mãe e nos ouve como filhos. Coloque aqui diante de Nossa Senhora tudo aquilo que você precisa. Coloque aqui aos pés de Nossa Senhora tudo que você traz ao seu coração e que precisa desse olhar de mãe. Esse olhar de mãe que leva até Deus os nossos pedidos. E vamos cantar pedindo a ela: Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, canta comigo mais uma vez. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora sim, agora nós podemos falar um pouquinho daquilo que vai ser o nosso programa. Mas antes de tudo, eu quero convidar você que ainda não faz parte de toda a família aqui evangelizar, eu quero convidar você a fazer parte conosco. Você que pode de alguma forma ajudar essa obra, fazer com que ela chegue cada vez mais longe, tem um número aqui, vai ter muitas pessoas para te atender e para você somar conosco nessa missão linda que Deus deu para cada um de nós, que é evangelizar, que é falar desse Deus. Uma vez que você ajuda, você também é o evangelizador conosco. Então faça a sua parte, ligue para nós, entre para a família. Vai ser uma alegria muito grande ter você também segurando essa pontinha dessa rede, tá bom? Desde já eu já agradeço em nome de toda a obra Evangelizar, em nome do Padre Reginaldo Manzotti, nós já agradecemos. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito especial que se chama a Era da Ansiedade. Quem aqui é ansioso? Você é, William? Não, William não. Vinícius. Você é ansioso, mas ansioso a que ponto? De ficar pensando o tempo inteiro naquilo que eu tenho que fazer se não ficar pronto, eu fico pensando e eu fico colocando várias hipóteses na minha cabeça e eu não consigo dormir por causa disso. Às vezes não consigo dormir, não tenho sono. Bem-vindo. Mais ou menos assim, a síndrome
do cérebro que não para, né? Acelerado, pensamento acelerado, enfim. E você, Ricardinho, é ou não? Ricardinho é de boa, né? Mais ou menos, né? Quando alguém não toca do jeito que ele quer, gente, pense. Não? De boa? É de boa. Alguém mais aqui? Vocês, alguém mais? Esse aqui, o nome dele é chá de camomila. A tranquilidade que ele passa ali, ó. Gente do céu. Mas enfim, né? Hoje nós vivemos numa era onde a ansiedade, ela se instalou em muitas pessoas. Eu, particularmente, sofro desse mal. E por isso que eu quis tanto falar sobre esse tema. Porque há um caminho para a gente melhorar isso, né? Há um caminho que a gente pode fazer para que isso não nos prejudique, isso não afete os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, né? A nossa vida em casa, enfim. Há um caminho. E é por isso que eu fiz questão de falar sobre esse tema e de nós partilharmos aqui nessa noite. Eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é uma amiga. Já vou dizer uma coisinha. Primeiro, que as pessoas acham que psicólogo é só para louco, né? Primeiro, que todo mundo tem um pouco de louco. Segundo, que psicólogo não é para louco. Psicólogo é para quem quer ser melhor, para quem quer dar passos mais largos. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu faço terapia há muitos anos, amo fazer terapia. E hoje quem eu trouxe aqui é justamente a minha psicóloga. Olha, gente, que privilégio eu tenho e que vocês também terão de podermos aqui falar de uma coisa que é um assunto que nós tratamos no consultório. Nada melhor do que você falar daquilo que você experimenta, né? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Elaine Ribeiro, que é uma psicóloga que virou minha amiga, com certeza, e que tem um trabalho maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso com muitas pessoas, e dentre elas eu estou ali no meio, graças a Deus, para que a gente possa ser cada vez melhor, para que a gente possa... eu sempre digo que nós precisamos refinar a nossa história. Então, a psicologia, ela nos ajuda muito a refinar a nossa história. Então, hoje o tema vai ser esse. Eu acho que você vai gostar muito. E o Papa fala algo para nós sobre isso. E que a gente vai soltar aí para vocês verem aquilo que o Papa fala. Ele diz assim: você pode ter defeitos, ser ansioso ou viver alguma vez irritado, mas não esqueça que a sua vida é a sua empresa e só você pode impedir que vá em declínio. Neste contexto, é preciso cautelar-se de duas atitudes que podem nos matar: a resignação e a ansiedade. Por isso, treine a paciência e confie na esperança. Olha que sabedoria esse Papa maravilhoso tem, né? Papa Francisco sempre com muita sabedoria e com as palavras certas. E olha como que ele traduz isso para nós, né? Então é isso que nós vamos falar hoje. É um mal que tem acometido muitas pessoas, mas que pode ser mudado. Então você nos aguarde, que no próximo bloco eu trarei aqui a minha amiga, psicóloga, essa pessoa fenomenal que eu tive a graça de encontrar no meu caminho. Deus com certeza que colocou ela no meu caminho. Com vocês, Elaine Ribeiro. Depois do comercial, a gente volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
os poucos amigos, motivos em vão. Viu desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, o abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mais um filho voltam lá. Maravilha, essa música é muito especial para mim. Eu particularmente gosto demais dessa canção. Eu quero dizer para vocês, gente, que agora a gente começa no papo especial aqui com a Elaine, mas antes eu quero dizer para vocês que eu estou em todas as redes sociais, viu? Tem Instagram, Adriana Arides, Facebook, Adriana Arides Oficial, no YouTube, Adriana Arides. Você nos encontra lá também com muito conteúdo para você, muitas partilhas, às vezes o nosso dia a dia, mas enfim, a gente sempre está lá nas redes sociais. Vocês nos sigam lá, vai ser uma alegria grande receber vocês lá também. Mas não vamos parar de enrolar, porque esse programa vai ter assunto. E mais do que nunca, eu quero aproveitar ao máximo a Elaine. E ela que é... O nome dela inteiro, Elaine Ribeiro dos Santos, é psicóloga, eu só conheço como Elaine Ribeiro. Mas ela, Elaine Ribeiro dos Santos, é psicóloga desde 1999 nas áreas clínica e organizacional. E também é especialista em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Ela possui título de especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e, claro, é minha amiga. E eu quero chamar Elaine Ribeiro aqui para vocês. Oh, maravilha! Até que enfim, né? Seja bem-vinda, senta aqui, por favor. Que alegria, Elaine, ter você aqui hoje. Que alegria mesmo, porque quando eu falava com a produção, eu fiz questão de que a gente falasse sobre esse tema, porque é algo que você cuida comigo, né? Exato. Então, primeiro eu quero dizer que é uma alegria grande, que você, já vou aqui dizer nacionalmente, né? O quanto que essa mulher me ajuda, porque nós que somos missionários, a gente também precisa desse suporte. E aquilo que eu dizia para você, psicologia é para fazer com que a gente caminhe, para que a gente avance, para que a gente passe por esse refinamento. Então, eu falo sempre, já falei para você, se eu pudesse, eu faria para psicologia, porque eu acho que é fundamental para o ser humano ele se conhecer e ver naquilo que ele pode melhorar. Então, primeiramente, eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus por você. Viu? Obrigada. Obrigada mais uma vez, boa noite, né? Obrigada a toda a equipe da TV Evangelizar, né? Que foi tão carinhosa desde o começo, com toda a recepção. E pelo convite, né, Adriana? Falando de um assunto que é extremamente importante, que é um dos que mais nos preocupa na parte clínica, porque é um motivo de afastamento das pessoas, das suas atividades, que é um motivo que leva as pessoas para os consultórios, que aumenta o número de medicação no nosso país e no mundo todo. Então, é um tema bem importante. Bem importante. E também porque muita gente... Gente, o que a gente ouve de pessoas
partilhando conosco aquilo que o Vinícius falou, né? Não consegue dormir, né? Hoje também eu acho que a tecnologia coopera muito para isso, né? Quantas vezes a gente fica perdendo tempo nos smartphones, nos celulares da vida. E enfim, a gente está vivendo num mundo muito ansioso. Sim, exatamente. Nós passamos de uma era que nós não tínhamos essa necessidade tecnológica para um tempo que tudo, né? E daqui a pouco tempo as nossas casas vão ser totalmente controladas, o nosso tempo é controlado, nós somos monitorados o tempo todo. E é uma preocupação. Há 50 anos atrás você não tinha essa demanda. Há 100 anos atrás, se a gente for ver a história do homem, nós não tínhamos isso. E nós tínhamos uma forma diferente de viver que não nos trazia essa angústia o tempo todo. Era muito diferente se viver em outros tempos, né? Então, mas será que isso é porque nós somos mais cobrados? Ou será que isso é porque nós entramos numa, como diz o povo, numa vibe de querer tudo para ontem? Pois é. Existe um misto, né, Adriana? Existe uma cobrança excessiva, por exemplo, se o seu celular tocar agora, né, você quase que se vê obrigada a automaticamente sacar e responder imediatamente. Nós não conseguimos dar mais o tempo até para que você consiga pensar, né, e elaborar uma resposta. Imagina quantas vezes você já deu uma resposta torta? Sim. Porque você fez naquele ímpeto, né, de falar algo, porque você tinha uma urgência de que o outro estava te pressionando a responder. Né? Você já recebeu o telegrama na sua vida? Já, eu sou da época Mais do telegrama. 40, né? A gente já recebeu o telegrama. Você tinha que esperar. A Sim. carta, você tinha que esperar. Né? Nós não Verdade. temos mais essa pausa. Nós fomos nos automatizando com tudo. E existe um elemento importante, Adriana, que é assim. Nós saímos de um tempo coletivo e nós vivemos uma era egoísta. Essa era egoísta nos tirou, né, dessa proteção do grupo. E o grupo, lá na época do Homem das Cavernas, ele segurava essa força porque ele dava o sustento e a proteção. Hoje não. Quantas vezes você que está nos ouvindo e vendo, né, não se sentiu sozinho no mundo? E não se sentiu, parece que desprovido de toda a proteção. E aquilo começou a te gerar essa sequência de pensamentos, né, que um dos seus músicos colocou, né, que assim, o que eu vou fazer? E se? E eu começo a ter medos excessivos e aí eu caio no adoecimento. Verdade. Muita gente ficando doente por causa dessa pressa, dessa correria, dessa vida louca. Eu, particularmente, como eu dizia, uma das coisas que eu falo com a Elaine sobre, na clínica, né, sobre essa ansiedade. Eu sofro daquilo que, assim... eu me lembro quando eu fui convidada para fazer o programa, e aí eles me passaram como é que seria. Pense que eu fiquei a noite inteira, a Roberta mesmo e o Sérgio, enfim, eu fiquei a noite inteira pensando de como que eu não conseguia dormir. Eu cheguei no momento que eu fui para a cozinha, porque senão eu ia atrapalhar o Fabiano. Porque eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aquela coisa e tal, e que tira, né? E no outro dia eu tinha que estar aqui. Sim. Eu tinha que estar aqui inteiraça para fazer 3 programas, gravar 3 programas, e enfim. E como assim, essa ansiedade nos desestabiliza, né? Dá uma insegurança que às vezes a gente nem tem tanto. Não, e você colocou a frase principal de quem tem ansiedade para tudo. A frase central do ansioso, que a gente fala de quem tem ansiedade generalizada, é o e se? E se não der certo? E se eu não der conta? E se eu cair? E se... Não sei o que, ela estava brincando, né? Antes de entrar, eu falei assim, e se eu tropeço num fio, né? E dou de cara no chão? E a depender da pessoa, a gente ri, né? Sim. Mas o castelo de areia vai aumentando. Sim. Né? A gente fala que são os monstros de quem tem ansiedade. São os cenários geralmente pessimistas, eles não são positivos, porque você não pensa assim, ai, se der certo, e aí vão me chamar para mais programas. Não. Você já pensa, nossa, eu vou lá e não vai dar certo, e vão me reprovar. Então, a tendência do pensamento, ela é sempre o quê? Negativa. É de um cenário pessimista. Então, e é isso que eu dizia no começo.
Aí, para a vida profissional, isso é extremamente complicado. Sim. Né? Para os relacionamentos, extremamente complicado, porque você já vai com uma carga de negatividade tão grande que isso faz com que você, de repente, você iria bem, mas não vai bem por causa dessa carga, não? Também, porque você coloca, muitas vezes, não só a expectativa ou esse castelo negativo, mas às vezes você já sofre com algumas questões de autoestima, Sim. que às vezes a pessoa não tem a melhor da autoestima do mundo. Aí ela soma com um quadro ansioso, e aí está feito. Sendo que essa ansiedade ela pode se manifestar de algumas formas, como, por exemplo, o medo de dirigir, o medo de voar. Imagina se você fosse uma ansiosa que tivesse fobia. Nossa. Né? E a sua profissão depende de um avião, Sim. basicamente. Sim. Né? Você não trabalharia. Não. Né? Ou enfrentaria, como muitas pessoas que a gente pega no consultório, que fazem distâncias imensas de ônibus, de carro, pelo medo de um avião. Então, mas existem níveis diferentes de ansiedade? Existem. Na verdade, assim, quando a gente fala em ansiedade, nós temos tipos de doenças que têm um fundo ansioso. A primeira são as fobias. Fobias específicas, que é isso que eu acabei de dizer. Você tem medo de cachorro, medo de direção. E aí, o teu medo central isso é perigoso. O cachorro é perigoso, voar é perigoso, dirigir é perigoso. Basicamente porque você não tem controle da situação. Um outro tipo de ansiedade é essa ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa é ansiosa o tempo inteiro. É essa coisa que os meninos disseram, que a cabeça não para. A cabeça funciona o tempo todo. Você não sossega, você não descansa. Então, tem esse funcionamento. Existe um outro transtorno que é o do estresse pós-traumático. Pessoas que passaram por sequestro, pessoas que passaram por uma violência sexual, por exemplo. E o pensamento é assim, vai acontecer de novo. Se você foi assaltado, infelizmente a gente vive isso no Brasil, você sai para a rua novamente, às vezes você vai reviver a situação no teu pensamento sem que aquilo aconteça. Se foi no trânsito, você vê o trânsito engarrafado, você vai lembrar, meu Deus, aquele dia que eu fui assaltada no trânsito. Tá? Nós temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que são as pessoas que têm aquela mania de organização, de limpeza. E a necessidade dela é ter tudo perfeito. Também tem um fundo ansioso. Interessante. Então, assim, são níveis, e para cada tipo de transtorno ansioso, existe um tipo de tratamento. Né? Então, a gente tem uma condução para cada tipo de paciente. Tipo. Eu vivi essa semana lá no Rio, né? Uma situação bem como você falou. A mãe de um amiguinho do Davi foi sequestrada. E eu fiquei sabendo na saída da escola. Pense como eu fiquei. Você me conhece? Sim. Pense como eu fiquei. E aí eu fui dirigindo, a volta o Fabiano veio dirigindo, mas no outro dia eu estaria sozinha. E eu comecei assim, eu olhava no retrovisor, olhava nos retrovisores acho que de meio em meio segundo, para ver se tinha um carro parado atrás de mim, se tinha... Aí eu comecei, não, eu tenho que andar atrás de táxi, E começou. Aí depois, Adriana, calma aí, né? Porque eu preciso controlar isso, senão eu não saio mais de casa, senão eu não levo o Davi na escola. Sim. Então, você percebe, você falou de uma instância do medo e da ansiedade, que se ela continuar e ela se tornar uma crescente, vai te impedir de fazer suas coisas básicas do dia a dia. Sim. E, por exemplo, às vezes na clínica você pega pessoas que não saem de casa há meses, há anos, porque são acometidas por essa questão. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Um outro tipo de ansiedade que a gente coloca também nas categorias é a ansiedade social. A ansiedade social qual é? Eu tenho pavor de exposição pública. Então, imagina que você está na frente de uma câmera e aí você começa a suar, você começa a passar mal. Se você tem que apresentar um trabalho na faculdade, né? Você que está aí cursando o seu curso superior, sim, e aí te chamam para apresentar o trabalho lá para toda a turma, pronto. Né? Aquilo já gera também esse quadro. Eu na minha adolescência, assim, quando era para apresentar um trabalho na escola, eu sofria. Sim. Eu sofria. Eu preferia
preparar o trabalho e outra pessoa apresentar. E aí, olha como Deus faz as coisas. Hoje, o que eu tenho que fazer? Só palco, né? Só público. E olha que interessante, foi com o enfrentamento da situação que você superou. Sim. Então, para todo esse processo, por exemplo, dos medos, a gente só perde enfrentando. Só que assim, se eu tenho medo de piscina, não adianta eu pegar o cidadão e jogar ele dentro da piscina, porque aí ele desenvolve um pavor e pode ter até um infarto. Sim. Então, você tem que fazer a aproximação do objeto que te causa medo e ansiedade. Por exemplo, minha mãe tem fobia de elevador. Aham. Ela já fica, só de pensar que o elevador pode parar e ficar ali, ela já fica nervosa. Tanto que ela vai para minha casa, se ela não tiver alguém para descer, Ela não desce. fica, se ficar 15 dias, todo mundo dentro de casa, ela fica 15 dias lá. Ela não desce sozinha o elevador. Então, geralmente quem tem essa fobia de elevador também tem medo de avião, de voar. Mas engraçado, ela não tem. Algumas pessoas têm tudo que fica encapsulado, sim, entendi. fechado, né, sem o controle. Porque esses medos de dirigir, do avião, eles estão muito relacionados com pessoas altamente controladoras. Sério? Eu já tive fobia de dirigir. Então, eu sou a prova viva, assim. Eu tinha pavor de direção depois de um acidente. Eu não conseguia. Eu só voltei quando eu fiz esse processo de terapia, de aproximação. Eu ia, ligava o carro, sentava no carro, suava, gelava. E aí eu ia, dava uma volta no quarteirão. E é assim que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental com pessoas que têm fobia de direção, por exemplo. Porque isso, para mim, era um impedimento. Eu tinha que fazer tudo com ônibus ou com carona, né, e travava a vida. Não, é o que eu digo. Às vezes, a ansiedade trava mesmo. Faz Sim. com que a gente deixe de viver algumas coisas que a gente poderia estar vivendo, né? Nos priva de algumas situações por causa dessa coisa que nos paralisa, né? Eu penso que a ansiedade, não sei se eu... bem popularmente falando, eu acho que assim, a ansiedade é sinônimo de paralisação. Assim, a gente para. Eu nas minhas, né, naquilo que eu sofro de ansiedade, e aí isso aumentou muito depois que eu mudei para o Rio de Janeiro, e aumentou muito depois que eu fui mãe. Né? Porque assim, a minha ansiedade, ela foi numa crescente, né? Isso que eu trabalho com você. Ela foi numa crescente. Eu trago traços de ansiedade desde muito pequena, porque aí você vê o negócio de apresentar na escola. Sim. Né? Eu tinha um medo. Eu tinha um medo da professora me chamar para conjugar o verbo. Porque eu tinha uma professora de português que, do nada, ela chegava assim, hoje nós vamos conjugar o verbo tal. E até hoje eu encontro com ela, professora Tereza Abdala, lá de Cruzeiro. Até hoje eu me encontro com ela e eu falo muito com ela, agradeço muito, porque ela me ajudou muito. Foi uma professora maravilhosa. E aí, mas eu já tremia. Quando ela falava assim, hoje vai ter, nós vamos conjugar o verbo tal. Nossa Senhora, para mim já era. Então eu trago, e isso pode acontecer. A gente vai falar isso no próximo bloco, Sim. Mas isso pode acontecer, né? Conforme a gente vai crescendo, parece que vai tendo uma evolução da ansiedade. Na verdade, sim. Então, a gente tem um conjunto, mas você vê, a pessoa ansiosa, ela tem um traço de vida ansioso. Então, eu posso ter um traço e um estado. Eu posso ter um traço quando aquilo faz parte de mim. E uma pessoa ansiosa, ela sempre vai ser ansiosa. A gente nunca vai zerar o estado de ansiedade. Pode amenizar. A gente pode amenizar. Entendi. Até porque a ansiedade ela é protetiva. E eu acho que vale a pena a gente dizer por que ela é protetiva. Tá, então a gente vai falar isso no próximo bloco. Vocês nos aguardem. A gente vai fazer um rápido break e a gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta e que alegria poder falar hoje com a Elaine Ribeiro aqui, minha psicóloga, se tornou minha amiga e que me ajuda muito nesse caminho, né, que a gente faz para que a gente seja melhor. A gente falava no outro bloco, né, sobre quando a ansiedade vai crescendo e
existe a ansiedade natural, que a gente precisa, né? Sim, exato. E tem a ansiedade que não é bom pra gente, né? Como é que a gente consegue Saber quem é quem. administrar Quem é quem, né? E saber quem é a boazinha e quem é a ruim? Então, a ansiedade natural nos protege dos perigos. Basicamente, se você tem uma proteção natural na sua vida, você não vai atravessar a rua sem olhar, por exemplo. Você para, pensa, fala, ok, pode vir um carro. Aquilo que não é normal é você pensar em atravessar a rua, por exemplo, e falar, meu Deus, eu posso ser atropelado aqui. Pode vir um carro, vai cair na minha cabeça. Então, são os pensamentos dos mais absurdos, né, que fazem parte desse excesso que é a ansiedade, que para nós é uma doença. É você pensar assim, pode ser que eu saia de casa e aconteça algo comigo. Você falava do rio, né? Então as pessoas associam o rio à violência. Verdade. Então, assim, tem uma associação direta. Se você pergunta para quem é de São Paulo, eu não vou no Rio, porque lá é violento. Se você perguntar para alguém do Rio, mas São Paulo é muito pior. Sim. E você faz cenário da coisa. Tem um elemento social? Claro que tem. Né? Que nos faz ficar mais atentos, sim. Mas imagina o teu organismo em alerta, 24 horas por dia, jogando cortisol para o teu corpo e elevando o seu nível de estresse. Como que o corpo sente? Né? Então, o que o ansioso sente? A mão suando, o coração palpitando. A queixa principal do ansioso, por exemplo, é ir para um pronto atendimento e falar, olha, eu estou tendo um infarto, eu vou morrer. Meu coração está saindo pela boca. Aí o médico vira o ansioso de ponta cabeça, medica e diz para ele, olha, você não tem nada do coração. Passa 2 semanas, ele tem as mesmas sensações, ele volta para o pronto atendimento. Então, é uma das principais queixas. Só que se o paciente, por exemplo, chega para mim e fala, olha, eu tenho palpitação, eu tenho isso, tem sintomas físicos, eu falo o seguinte, faça um check-up. Vamos tirar as dúvidas cardiológicas? Sim. Vamos ver se você não tem nenhum problema endocrinológico que pode estar alterando também o teu humor. Então, essas questões todas a gente precisa entender para saber se a pessoa tem um transtorno mesmo, se ela vai precisar de medicação ou não, porque também tem muita gente medicada desnecessariamente. Sim. Né? E algumas coisas a gente precisa saber segurar a onda também. É aí que entra a terapia, né? No sentido, deixa eu entender qual é o meu estilo de vida para poder lidar com essas pressões todas. Né? É um trabalho em conjunto, né? E com os profissionais certos. Exato. Né? Exato. Não é em qualquer médico diz, eu estou com depressão. A pessoa se está com depressão, estou com ansiedade, ela dá o diagnóstico dela e quer que o médico dê um remédio, né? Exato. É tão diferente você diagnosticar aquilo que é uma tristeza cotidiana, ou seja, é normal ficar triste. Sim. Tristeza é algo normal. Sim. Agora, não é normal você passar mais de 3 meses, por exemplo, sem vontade de viver, Sim. sem estímulo para a vida. Aí a gente está dizendo já de algo que é um pouco doentio. Sim, sim. A ansiedade igual. Sim. É normal se eu te disser assim, Adriana, amanhã você vai viajar. Você fala, nossa, que bacana. Mas não é normal ficar fritando na cama pensando como vai ser amanhã. Sim. Então, isso é o não saudável da ansiedade. É complicadíssimo. E é verdade que, às vezes, a alimentação coopera para isso? Sim. Gente do sim, céu. a alimentação coopera muito. Hoje a gente vive numa era de alimentos ultraprocessados. Entenda como ultraprocessado tudo aquilo que vai no pacote, na lata, no saquinho, que tem muito condimento artificial, não digo dos produtos naturais, né? Mas aquilo que é extremamente artificial. Você dá aqueles iogurtezinhos cheios de sabor para a criança pequena. E daqui a pouco a criança é detectada como hiperativa. Ela tem TDAH. Hiperativa, aí você vai tomar Ritalina. E, na verdade, quando você muda os padrões de alimentação, você melhora o quadro da criança ou do adulto. Então, é importante observar também. Isso é um elemento que hoje a medicina considera. Eu não sabia disso. Sim. Eu não sabia que o Sim. alimento podia cooperar. Eu não sabia que ele pode, de repente, acentuar aquilo que a pessoa já traz, né? Sim. A gente olha casos de crianças autistas, por exemplo. Como a mudança no padrão alimentar faz diferença na criança. Agora, é claro, numa casa de ansioso, você é ansioso,
você traz um traço biológico, então vem na tua genética. O meu é genético. Você tem um pai ou uma mãe ansiosa, ou os dois. Sim. Então, esses pais que trazem a herança biológica também trazem um comportamento que a criança acaba repetindo e você leva para a vida adulta. Sim, e até que a gente tinha colocado aqui na pauta se tem cura, né? Aí você disse no bloco anterior, consegue amenizar, né? E é isso que eu busco, porque eu não quero passar essa ansiedade para o Davi, né? De uma certa forma, a gente acaba pecando nisso, né? Levando essa ansiedade. Eu digo assim, eu sou o poço de ansiedade e o Fabiano é o poço de tranquilidade, né? Então a gente vai tentando equilibrar, tentando da melhor maneira possível equilibrar para que o Davi não seja prejudicado também com isso, né? Exato. É o quanto você que é ansioso, que traz essa situação na sua vida, precisa rever os seus padrões de comportamento, o começar a fazer uma coisa por vez, a se esforçar para, né? Ela está falando para mim, tá, gente? Mensagem direta, né, para direta. você. Se eu estou aqui, não adianta me preocupar no que vai vir daqui a 2 horas. Nós falamos de uma técnica que eu preciso estar no momento presente. Antes de entrar, né, eu falei que meu fundo é ansioso, ele é mesmo, eu sempre tenho a necessidade do controle e eu preciso respirar. Você que nos acompanha, às vezes reza um terço, né? Uhum. Sabe que a própria oração do terço faz com que você baixe a rotação? Porque você tem que pausar, você tem que ir conta por conta, oração por oração. Nisso você vai baixando a tua respiração, porque como é a respiração do ansioso? Né? Ele prende aqui no peito, ela não sai pelo nariz. Então, a ideia é, baixa a bola, respira, se esvazia, que é uma dificuldade para o ansioso, sim, mas é um exercício, pouco a pouco, para ele conseguir se focar naquilo. Tem 200 mensagens no WhatsApp, começa a filtrar. A gente precisa começar a fazer esse filtro, né? Tirar algumas coisas que não são importantes. Se você pegar os seus grupos de WhatsApp, posso garantir a você que 70% é bobeira. Uhum. Grupo da família. Bom dia, boa tarde, florzinho, coração, florzinha. E aí você se vê na obrigação. Aí você some do grupo. Coração, florzinha, mãozinha, não sei o quê. Gente, para. Ótimo. Vamos usar melhor o tempo, porque nem um dia de 48 horas nós vamos ter. Sim. Que é uma outra máxima do ansioso. Para de achar que você vai ter 48 horas. Não vai. São 24, pelo menos 6 você dorme. Sim. Né? Umas 8 ou 10 você trabalha e é isso que você tem para administrar. E às vezes a gente fica só nos coraçõezinhos e nos bom dia, boa tarde, boa noite, e às vezes a gente nem convive, né? Porque não sobra tempo para conviver. Essa questão que eu falei, histórica, que nós temos, social, é um pouco disso. Nós nos abandonamos dos grupos físicos, né? Físicos, do contato. Nós estamos muito nos grupos virtuais e estamos sozinhos. Sim, verdade. E com essa sensação de estarmos desprotegidos. Verdade. Foi sendo colocado tanto essa cultura de que você é bom sozinho. Não, você é bom em conjunto. Sim. E é o grupo que te protege e é o grupo que vai te ajudar nessas questões que você possa estar vivendo aí na tua saúde emocional. Verdade. Quando ela falou sobre fazer 10 coisas ao mesmo tempo, esses dias ela me deu uma dura no meio da terapia. Dá pra você cega! Para, né? Não, mas sabe o que eu fiz agora? Uma experiência que eu comecei essa semana. Tipo assim, porque eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia e eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer. E aí acaba que chega no final do dia eu não fiz nem a metade. Sim. Então o que eu tenho feito? Eu acordo, anoto numa agenda todas as obrigações que eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar para o médico, tenho que marcar a dentista para o Davi, tenho que não sei o quê, eu tenho que ir lá não sei aonde, tenho que ir no salão, tenho que fazer compra, anoto tudo. Aí vou olhando na agenda. Agora eu estou andando com a agendinha. Então eu olho na agenda para eu não ficar com a cabeça o tempo todo naquela loucura. Gente, o que eu já fiz? O que eu tenho que fazer? E foi uma experiência tão boa. Sim, porque você diz assim, olha, eu tenho tempo para isso, eu tenho prioridades, necessariamente. Não 250 mil prioridades, que é o tipo ansioso, né? Sim. Tudo está no número 1 da lista. Não, eu preciso qualificar essa lista e distribuir.
e usar. Porque depois a gente começa a ter queixa de memória, porque eu estou com a atenção desfocada das coisas. Sim. E aí você começa a levar para o médico ou para o psicólogo outras queixas, né? Que essa ansiedade vai te levando. Nossa, que maravilha, gente. Quanta coisa boa a gente pode fazer para que a gente possa amenizar mesmo essas coisas que vão nos acometendo e vão fazendo com que a gente não viva como a gente deveria viver, né? E é o que eu falo, importante, gente. Psicólogo é bom para você se conhecer. Eu fui descobrir que realmente eu vivia uma ansiedade quando eu comecei a fazer terapia. Então, assim, eu achava que eu era um pouco diferente das outras pessoas, né? Assim, tudo era queria fazer tudo muito rápido, queria fazer tudo ao mesmo tempo, e enfim. E aí nós fomos entendendo essa ansiedade, né? Que na maioria das vezes, essa ansiedade que é improdutiva, na maioria das vezes ela nos atrapalha. Então, a gente precisa se conhecer, precisa saber de onde vem e para onde nós queremos ir, sobretudo. Porque o ansioso, às vezes, não tem nem paciência para saber onde ele quer ir. Não. E ele perde produtividade, né? Ele é confundido como alguém que é muito produtivo. Porque Sim. ele começa as coisas, ele inicia. Mas, às vezes, é um grande engano. Né? Uhum. Ele está se perdendo no tempo e perdendo a sua capacidade. Né? E às vezes essa ansiedade nos atropela tanto que a gente vai ver, meu Deus, olha como o tempo já passou, olha quanta coisa que eu não fiz por causa desse desespero. E aí nós temos caminhos, né? Nós temos a terapia, nós temos a oração, que a própria Elaine nos falou. Enfim, tem jeito, gente, tem jeito. E foi uma alegria muito grande, Elaine. Eu queria te agradecer. Eu agradeço. Porque foi uma alegria muito grande conhecer um pouco mais. Eu apresentar você para o Brasil todo e aonde nós chegarmos, além do Brasil. A minha terapeuta, a minha psicóloga, que me ajuda muito para que eu possa viver aquilo que eu preciso viver e no tempo que eu tenho que viver. Queria te agradecer muito, pedir que Deus Adriana. te abençoe muito. Amém. E quem quiser entrar em contato com a Elaine também, nós vamos deixar aqui os contatos dela. E se cuide, olhe para você, veja aquilo que você precisa, dar passos mais largos. E a terapia, juntamente com a oração, faz toda a diferença. Obrigada de coração, que Deus Obrigada. te abençoe. Amém. E até uma próxima, né? Que você Até. venha no outro com a gente. Sim, com Vamos certeza. falar mais um pouquinho. Obrigada pelo convite. Deus mais uma abençoe vez. muito. E vamos Obrigada. juntos, Amém. caminhando para sermos melhores. Gente, muito obrigado pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Para mim foi maravilhoso falar um pouco da minha experiência, partilhar com vocês aquilo que eu vivo, mas sobretudo dizer que nós temos um Deus que nos ajuda, que coloca pessoas como Elaine no nosso caminho para que a gente avance, para que a gente seja melhor. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, família. Obra Evangelizar, obrigada por você fazer parte da nossa vida. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui a partir das 19 horas, às 7 da noite, esperando você. Deus abençoe. E eu quero deixar essa canção para vocês. Valeu, banda. Valeu, equipe. Valeu, produção. Vai lá, chama.